a Meta informou que não vai comentar o tema. Quem vai explicar para a gente essa situação envolvendo a Meta é o especialista em Direito Digital e conselheiro federal da OAB, Marcelo Tostes. Marcelo, muito boa noite para você. Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Estou aqui à disposição para tentar esclarecer mais essa confusão no início do ano que estamos tendo aí com relação à mudança de entendimento, né, a mudança de procedimentos da Meta, que é dona hoje do Facebook e Instagram, talvez uma das maiores empresas de mídia mundial, né? Marcelo, eu começo justamente pedindo sua opinião sobre isso tudo. De que forma você acha, em que medida essa decisão da Meta impacta a cobrança pela regulação das Big Techs? Você acredita que isso enfraqueça essa cobrança ou fortaleça? Renato, sinceramente, eu acho que essa questão das fake news e da censura, ela tem sido muito mais, ela tem sido amplificada por uma questão muito mais política do que efetivamente jurídica. Né, se a gente for pegar na década de 70, né, a esquerda sempre defendeu a liberdade de expressão, a censura, e o que a gente vê hoje é exatamente o contrário, né? A esquerda se manifestando sobre uma preocupação gigantesca sobre fake news, que, na verdade, a gente já tem todo um arcabouço jurídico que coíbe as fake news. Né? Então, calúnia, difamação, existe já, desde 1940, uma legislação específica a respeito do tema, independente se ela acontece no meio real ou no meio virtual. Então, ou seja, qualquer infração, qualquer ilegalidade que ocorra no meio virtual, a gente já tem uma legislação que possa muito bem ser utilizada. Marcelo, a gente acompanhou, durante a fala até do Mark Zuckerberg, uma crítica a decisões judiciais brasileiras, para alguns com razão, para outros uma afronta. Mas eu nem quero entrar nesse detalhe, mas eu quero entrar justamente, você falou, a gente tem um arcabouço jurídico. Há o risco, pelo que você ouviu de Mark Zuckerberg e desse novo alinhamento da Meta, do descumprimento de medidas impostas pela justiça brasileira. Isso pode se tornar um problema? Olha, Gustavo, a princípio, acho que não. A gente precisa de aguardar os acontecimentos para ver como é que a empresa vai proceder, porque essas medidas inicialmente só ocorrem nos Estados Unidos, mas pelo que eu assisti, pelo que eu li da nota divulgada pela Meta, eles simplesmente deixam de fazer a verificação dos fatos. E o Zuckerberg é muito claro quando ele fala o seguinte: não deixaremos de verificar as questões tráfico de drogas, atos terroristas, pedofilias e ilegalidades. Quando ele fala em ilegalidades, ou seja, vai continuar existindo uma verificação, mas de fatos de alta gravidade. E ainda se amplia a possibilidade de qualquer cidadão, as notas da comunidade, participarem e até mesmo requererem a exclusão de algum fato noticiado como mentira, né, como caracterizado como fake news. Na verdade, a gente tem que deixar muito claro o seguinte: ninguém quer mentiras ou fake news nas redes sociais, né? Mas a censura é a pior coisa que um país pode ter. Então, ou seja, desde a década de 70, a gente luta contra a censura. Né? E agora, ao que parece, a censura passou a ser uma coisa corriqueira no nosso país. E vou até mais à frente, Gustavo. O interessante é que o judiciário, hoje, não só ele julga, como ele também se manifesta, até anteriormente a qualquer tipo de processo. Isso é um fato extremamente preocupante. Se a gente quiser modificar a legislação brasileira, que o Congresso Nacional aprove uma lei, estabeleça aquilo que ele entende como crime ou como uma conduta incorreta, e aí sim nós vamos poder punir aquelas empresas ou aquelas pessoas que de fato estiverem cometendo alguma coisa que estiverem caracterizado como crime. Marcelo, pensando no direito digital, faz sentido a plataforma jogar essa responsabilidade de checagem para o usuário? Na verdade, Renata, eu não entendo que ela está julgando a responsabilidade para o usuário. Né? O que a plataforma está falando é o seguinte: olha, a minha checagem ela vai ser
muito menos restritiva, e caso exista alguma ilegalidade ou que alguém se sinta atingido, né, eu vou receber essas indignações e posso, inclusive, retirar do ar aquela determinada matéria. Mas só para a gente ter uma ideia, né, essa verificação de fatos que acontecia pelo Facebook, ela atingia menos de 1% de todas as publicações existentes na rede. Ou seja, embora isso em números absolutos seja muito significativo, mais de 1 milhão de publicações dia, mas em termos percentuais ela é muito pequena. Né? Então, não é que a gente está tendo uma mudança completa da política da empresa ou uma mudança completa de tudo que vai acontecer nas redes sociais. Não. Simplesmente aquelas questões políticas ou algumas questões, como, por exemplo, de imigrantes, etc., que eram restritas, né, já de cara pela verificação dos fatos, agora não vão ser mais. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa, ajudando a gente a entender essas novas diretrizes do Facebook e o reflexo que isso pode gerar aqui no nosso país. Um forte abraço e até uma próxima. Gustavo, só fazendo um pequeno complemento. Por favor. Eu acho, sim, que nós vamos ter algum movimento legislativo a respeito desse assunto, que já vem, né, inclusive sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal desde 2024. Eu acredito que nesse ano de 2025 a gente deve ter algum tipo de legislação nova, né, bastante discutida no Congresso, para que a gente acabe com essa discussão política de fake news e censura que hoje cria uma fumaça dentro do nosso país, né, muitas vezes até não deixando, né, que os grandes problemas econômicos, por exemplo, sejam de fato resolvidos. Tá certo, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela participação. Um forte abraço. Uma outra rede social está envolvida em polêmica também, dessa vez lá nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana começou hoje a definir se o TikTok será ou não banido do